102. Fortes College capítulo 963. Escolha autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Conde Dooku ficou ali por muito tempo, e desta vez Darth Sidious lhe deu uma ordem que ele não pôde aceitar. Ele sabia o quão sérias seriam as consequências do matar Tang Xiao nessa situação, e que isso poderia imediatamente causar o desmoronamento da Confederação dos Sistemas Independentes. Em vez de dar uma solução para o problema, Sidious o fez piorar as coisas. Nesse momento, o Conde Dooku de repente sentiu algo, acenou com a mão de costas, o botão da porta foi apertado, a porta da sala secreta se abriu, e havia uma pessoa parada na porta. Foi Tang Xiao. O Conde Dooku fechou o punho com força, reprimiu o impulso de cortar Tang Xiao ao meio agora, e perguntou friamente: "Você tem algo a dizer?" "Vossa Excelência o Governador." Tang Xiao, no entanto, estava sem expressão. Ele virou a mão, pegou um comunicador preto e disse: "Acabei de entrar em contato com o Lorde Anjo Morto. Ele quer conversar com você." Anjo da Morte. O Conde Dooku parou, levantou a mão, e o comunicador na mão de Tang Xiao voou para dele, e então ele olhou para Tang Xiao novamente. "Você quer participar?" "Essa conversa." Tang Xiao sorriu levemente, virou-se e foi embora, sem intenção de ficar. O Conde Dooku voltou para sua sala secreta de reuniões e conectou a comunicação. Uma figura sombria, também vestindo uma capa preta, com uma aura sombria, até mesmo um toque de morte comparada a Darth Sidious, apareceu na projeção holográfica. "Quanto tempo, Conde Dooku? Como você tem estado ultimamente?" As palavras sombrias, mas um tanto brincalhonas, de Darth Matael transmitiam que, obviamente, ele usava a máscara da força. Nem o tom nem o rosto podiam ser distinguidos. Como o Conde Dooku poderia estar de bom humor? Ele riu friamente e disse: "Já disse que as queixas entre vocês, a geração anterior de Lord Sith, não se espalham para mim. Quanto mais a Confederação das Galáxias Independentes." Darth Martael pareceu um pouco surpreso. "Do que você está falando, Conde Dooku? Estou te salvando, não sabe? Não estou com a menor sensação dessas. Acabei de descobrir suas táticas secretas. Você acha que pode abalar minha posição conquistando pessoas como Tonil?" "Sonha," disse o Conde Dooku de forma cortante. "Oh, ei, Conde Dooku." Darth Matael zombou. "Fiz isso porque estava preocupado que, após sua morte tola, você arruinasse tudo, do separatismo à Confederação dos Sistemas Independentes. São apenas 10 anos de trabalho duro. Isso é impossível," disse o Conde Dooku. Darth Matael suspirou. "Você realmente acha que eu não sei nada?" "Errado, eu sei tudo sobre seus planos com Darth Sidious. Por isso fico lembrando você de vencer, para vencer. Caso contrário, você entregará a sua vida aos outros. Mas e você? O que você sabe?" O Conde Dooku começou a ter algumas premonições ruins. "Chief Palpatine é meu mestre, e Darth Plagueis é quem me ajudou. Claro, eu sei tudo sobre ele. Da mesma forma, também participei do seu plano para subverter a República Galáctica. É claro, eu sei tudo." Darth Martael disse: "Mas você sabe? Há uma grande diferença entre o plano de Darth Plagueis e o plano de Darth Sidious." O rosto do Conde Dooku estava sombrio. "O plano de Plagueis é mais gradual. Ele quer lentamente abalar os alicerces da República Galáctica e da Ordem Jedi, e depois substituí-los gradualmente. Neste plano, seu papel é co-presidente e, depois, chefe de Estado. Mas o plano de Sidious é mais radical. O que ele quer é o Imperador," disse Darth Matael. Ele olhou para a expressão do Conde Dooku, como a sentença que pedia Tang Xiao para trazer a você, o mestre de Anakin Skywalker, o Filho do Céu. "Não pode ser você, apenas Darth West. O próprio Deus." De acordo com o sistema de duas pessoas de Darth Bane, o Lord Sith sempre foi um professor e um aprendiz. Que tipo de aprendiz é melhor que o escolhido? E que tipo de mestre é melhor que Darth Sidious? Seria uma escolha melhor. Neste plano, você está redundante. Os cantos da boca de Darth Martael estavam levemente curvados. "Olha, como aprendiz, você é velho demais e seu prestígio é alto demais. Como mestre, você é fraco demais, e sua compreensão do lado sombrio nem é comparável à de Sidi. 1/10 de Earth. Onde você se qualifica para ser um Lord Sith?" Palavras tão encantadoras não têm significado algum. Conde Dooku se acalmou. "Me diga seu propósito diretamente."
A maior diferença entre mim e Darth Sidious é: para mim, você, é melhor estar vivo, disse Darth Martael, porque em toda esta galáxia, somente a Confederação dos Sistemas Independentes pode competir com a República Galáctica. É exatamente isso que estamos fazendo agora, disse o Conde Dooku. Darth Martael balançou a cabeça. Não, a diferença é grande demais. De acordo com seu plano e Darth Sidious, ao final da guerra, a Associação de Sindicatos e Bancos Interestelares vai se retirar repentinamente da guerra, até desligando todos os robôs, para que essa guerra aparentemente prolongada termine em pouco tempo. Então, Newt Gunley, Tornil e outros serão assassinados, e aproveitando essa oportunidade, as superempresas sob seu comando serão divididas, adquiridas, engolidas pelas superempresas existentes na República, e finalmente, tornaram-se mais grandes oligarcas industriais. Com o apoio desses oligarcas industriais, Darth Sidious estabelecerá uma poderosa República Galáctica. Darth Martael disse, presumivelmente, ele está com você. Tanto faz. Parece que você sabe muita coisa. Neste plano, a Confederação dos Sistemas Independentes é uma espada afiada que foi temporariamente polida. Após cortar alguns ferimentos na República Galáctica, ela completou sua missão histórica e pode ser descartada. Portanto, o que acontecerá com a Confederação dos Sistemas Independentes, não importa. Darth Martael continuou, Darth Sidious vai deixar você matar Mina Bontri, ou até matar Tang Xiao, e depois fazer um ataque terrorista em Coruscant. Por quê? Ele zombou, porque essa é a forma mais simples e grosseira de manter a guerra em andamento, e você não precisa se importar com as sérias consequências políticas disso. A Confederação terá uma boa vida por 1 ou 2 anos de qualquer forma. Reading, certo. Mas você já pensou nisso, quando a Federação de Sistemas Independentes foi destruída? E você? O rosto do Conde Dooku ficou sério. Se a Confederação ainda existe, você ainda tem valor. Se a Confederação se foi, você não é nada. Naquele momento, mesmo que você se mate, e daí? Você pode até colocar toda a culpa em você, de qualquer forma. Você morto. Cada palavra de Darth Martael perfurava profundamente o coração do Conde Dooku. O que você quer? Quer que eu cuide do Darth Sidious por você? Finalmente perguntou o Conde Dooku. Do ponto de vista de Darth Martael, essa frase representa que a linha de defesa do Conde Dooku finalmente parecia uma lacuna. Ele sorriu levemente e levantou 2 dedos, como sempre. O que faço é deixar a escolha para outra parte. Então, fazer uma escolha. Que escolha? Darth Martael mostrou um grande sorriso e o mostrou ao Conde Dooku através da máscara da força. Uma opção ganha-ganha. Para tornar a Confederação dos Sistemas Independentes um regime poderoso e de longo prazo. Venha e se vire. Todos os seus ideais políticos podem realmente ser realizados ao parar a Confederação dos Sistemas Independentes. E farei o meu melhor para lidar com Darth Sidious. Ele acenou com a mão. No fim, você colheu uma poderosa confederação, e eu colhi o corpo de Darth Sidious, o melhor dos 2 mundos, não é? Forte Scholarship Capítulo 1. Uma única faísca pode iniciar um incêndio na pradaria, o melhor dos 2 mundos. Ei! Se você tem uma compreensão clara da situação atual desta guerra, deve entender que, por mais que tentemos, é impossível vencer esta guerra. Disse o Conde Dooku friamente. Darth Martael sorriu levemente e disse, para nós, é bom viver. A República Galáctica não vai durar até lá, nem a paciência de Darth Sidious. Então você passou tanto pensamento e planejamento, e no fim só disse apenas viver. O Conde Dooku zombou. Darth Martael disse, você já conheceu uma frase assim, uma única faísca pode iniciar um incêndio na pradaria. Ele olhou para o Conde Dooku e disse, talvez você mesmo não tenha muita autoconsciência, mas preciso dizer que o fogo que você acendeu na região estelar do anel externo da Via Láctea é mais do que apenas a Confederação das Galáxias Independentes. Ele disse seriamente, a Confederação dos Sistemas Independentes pode não ser capaz de derrotar a República Galáctica, mas as chamas que eles acenderam eventualmente queimarão a República Galáctica, e até mesmo Darth Sidious, que provavelmente se tornará o Imperador. As cinzas. Mas você também disse que sem a Confederação dos Sistemas Independentes, não somos nada. Disse o Conde Dooku solenemente. Então eu te digo, apenas viva. Viva até o dia em que a centelha finalmente crescer o suficiente para incendiar tudo. Disse Darth Martael. Qual a diferença entre isso e entregar seu destino para os outros?
Claro. Porque você é o Conde Dooku, fundador da Confederação dos Sistemas Independentes, o pilar espiritual do separatismo. É a personificação da liberdade e da democracia. Conde Dooku bufou friamente, mas não falou, embora sua expressão fosse um tanto complicada. Você achou isso dramático? Eu entendo bem você, Conde Dooku. Sua mentalidade mudou desde a Batalha de Galidron. Você percebeu que a chamada democracia, a chamada liberdade, são apenas pessoas preguiçosas. Eles são descuidados, completamente relutantes em assumir qualquer obrigação e só pensam nas desculpas dos outros para quem paga por elas. Eles recusam a civilização e o progresso, e estão sempre dispostos a viver em sua própria zona de conforto. Mesmo que estrangeiros invadam, eles enviarão reforços para eles. Você gritou com eles, porque violou a liberdade deles. O rosto de Darth Matael estava cheio de zombaria. PS, na série Halo, é você. Ele continuou dizendo, esta galáxia precisa de energia. Só o poder pode fazer com que esses capitalistas não usem a democracia de forma imprudente como arma. Só o poder pode fazer esses planetas assumirem suas obrigações. E só o poder pode unir o poder de toda a galáxia. Só poder pode fazer essa civilização galáctica que está estagnada por 10.000 anos seguir em frente novamente. A voz de Darth Martael ficou cada vez mais animada. O Conde Dooku ainda não falou, mas claramente concordava com as palavras de Darth Martael. Então, a voz de Dasmazael foi se apagando gradualmente. Você deve saber que a chamada liberdade e a chamada democracia defendidas nesta galáxia são, em sua essência, apenas isolacionismo, anarquismo e o pior da natureza humana. Egoísta. Você vê muito claramente, Senhor Anjo da Morte. Disse o Conde Dooku. Mas você também precisa ver isso. Esse tipo de pensamento está profundamente enraizado na Via Láctea, seja na região estelar exterior pobre e branca, ou em alguns mundos do círculo interno desenvolvidos, existem essas ideias. Tais ideias, desde que Rusan se reformou por mais de 1000 anos, estão profundamente enraizadas na galáxia. Que poder! É muito poderoso. Darth Martael sorriu, mas então disse com uma expressão solene, mas é isso que você e eu queremos? Não, absolutamente não. Mesmo que você seja o Conde Dooku, fundador da Confederação dos Sistemas Independentes, pilar espiritual do separatismo e personificação da liberdade e democracia, o que você realmente quer é um regime com grande poder e força, a unidade do céu e da terra, e a proibição. O país tem um exército forte, e ninguém ousa olhar para o universo. Esse é o nosso objetivo. Darth Martael ficou apaixonado. Então, antes disso, deixe Darth Sidious ir e lidar com essa poderosa democracia liberal. Vamos encarar. O Conde Dooku disse indiferente, mas isso não é diferente do plano de Darth Sidious. Por que eu deveria me juntar a você? Darth Martael sorriu, porque Sidious só queria ser imperador, e depois ser o único Deus em toda a galáxia. Para ele, a República Galáctica ou a Confederação dos Sistemas Independentes, tudo pode ser sacrificado. Porque, aos olhos de Deus, tudo é uma formiga. Então, em vez de resolver o problema na República Galáctica, ele vai piorar tudo. Ah é? Como dizer? Ele apenas sustentou alguns interesses estabelecidos, e depois sacrificou outros interesses estabelecidos, incluindo o sindicato, em troca do apoio daquela parte da classe que o apoiava. Depois, em apoio aos supergigantes que se tornaram oligarcas, Sidious pode lentamente executar seu plano de se tornar um deus. Durante esse processo, ele não se importa nem um pouco com a governança do país, desde que isso não o afete. Portanto, a galáxia naquele momento só será mais corrupção. Lendo, são isso que você viu? Ou especulação? A força me disse o suficiente. Darth Martael sorriu levemente. Enquanto isso, Coruscant, a capital da República Galáctica. Essa rodada de discussões no Conselho Galáctico já dura dias, e na verdade, é por isso que Darth Sidious ficou tão indignado com a comunicação repentina do Conde Dooku. Comparado à Confederação dos Sistemas Independentes, o choque político deste lado da República Galáctica é muito mais violento. Com a derrota contínua da batalha de linha de frente, os soldados clones e as formações de couraçados sofreram enormes perdas, o que também significa que uma enorme quantidade de materiais e dinheiro está constantemente evaporando no rugido do canhão turbolaser, e a República Galáctica também começou a enfrentar um problema muito terrível. Eles não têm dinheiro.
Agora, o déficit fiscal da República está subindo completamente, e há muito ultrapassa a linha de segurança. Por um lado, o governo não consegue pagar as contas. Por outro, o Quatpo herdou que o planeta Camino continuam colocando as naves de guerra e soldados clones completos à frente, pedindo ao governo que continue fazendo pedidos de compras. Ao mesmo tempo, o governo da República deve cerrar os dentes e continuar emitindo ordens militares. Porque, uma vez que a produção de naves de guerra e soldados clones cessar, as batalhas na linha de frente vão colapsar e mais galáxias vão cair. E a queda de mais galáxias fará com que as finanças da República sofram uma crise ainda mais séria. Fortescue capítulo 1. República Galáctica corrupta. Na Batalha de Rusan, há mais de 1000 anos, a República Galáctica exterminou completamente o Império Sith, venceu essa longa guerra e dominou toda a galáxia. Depois disso, o Congresso da República Galáctica anunciou que não haveria mais guerras na galáxia, então começou a promover a reforma Rusan, reduzir os gastos militares do país a um nível muito pequeno e desenvolver vigorosamente a indústria de serviços, a indústria e o comércio. Na verdade, a intenção original dessa reforma é muito boa, assim como depois de jogar a Total War Series e eliminar todos os inimigos, o estilo de pintura mudou repentinamente para Citizen Lines. Neste momento, você deve estar pensando em dissolver todos os seus exércitos que exigem altos custos de manutenção, e nada pode me impedir de construir usina de Chile. Mas o fato é que, embora a República Galáctica tenha dissolvido a grande maioria de seus exércitos, e por muito tempo tenha dependido apenas da Ordem Jedi para manter a ordem e o governo da República, a renda extra da República não entrou no tesouro. Claro que ainda há décadas de bons tempos, mas em breve, a linha de vida econômica da República Galáctica será dominada por essas superempresas. O resultado da comercialização excessiva é permitir que essas empresas se desenvolvam demais. Gradualmente, essas megacorporações descobriram que era muito mais barato subornar os funcionários governamentais relevantes do que agir conforme a Constituição da República Galáctica, e a corrupção começou a florescer. No final da República Galáctica, quão corrupta ela era, chegou ao ponto em que ninguém em toda a agência governamental da República Galáctica não é corrupto. Ninguém aceita subornos, e até isso se tornou algo natural. Porque não há inimigo estrangeiro, não importa o quão corrupto seja, não importa o quão curto seja, não causará consequências graves. E os planetas do anel externo e as pessoas comuns que sofrem por causa dessa corrupção, ninguém vai se importar com seus pensamentos. Porque na era interestelar, não é mais possível para civis se rebelarem contra o governo se levantarem na era das armas frias. Porque você enfrenta inúmeros destruidores estelares. Assim como o desastre da praga cerebral que estourou no planeta Jabin antes desta guerra civil começar. Na verdade, após a praga cerebral eclodir no planeta Jabin, o governo do planeta pediu ajuda à República Galáctica, e então o Congresso da República aprovou uma moção para resgatar o planeta Jabin, preparando um plano de resgate com 1 bilhão de créditos. Mas no final da República Galáctica, quase não havia dinheiro no Tesouro da República. Eles só podiam deixar algumas superempresas carregarem o dinheiro, e então a República pagou por meio de dívidas. Naquela época, o trabalho de resgatar o planeta Jabin foi terceirizado para a Aliança Comercial. Depois, a Aliança Comercial deu um preço de 5 bilhões de pontos de crédito, dizendo que a praga cerebral no planeta Jabin é muito grave e precisa aumentar o investimento. Então o sindicato subornou e para baixo, e finalmente o Ministério das Finanças da República Galáctica concordou em aumentar os gastos para 5 bilhões. Então a República Galáctica devia 5 bilhões de créditos ao sindicato. Então, isso não existe. A Aliança Comercial enviou algumas naves espaciais para expressar suas intenções, e o check-in mostrou que eu tinha estado lá, e então não me importei. Mas a praga cerebral ainda não foi resolvida, certo? Pelo menos metade da população do planeta Jabin morreu nessa praga cerebral, e a economia e a política do planeta estavam à beira do colapso, e então foram à República registrar uma queixa, acusando a República de ignorá-los. Então o Congresso Galáctico começou a responsabilizar o sindicato, e o sindicato continuou subornando para cima e para baixo para se envolver no Congresso. Então, só para a simples questão de saber se a Aliança Comercial havia resgatado o planeta Jabin, o Conselho Galáctico realizou uma reunião por mais de um mês sem chegar a uma conclusão. Então decidiram enviar uma delegação ao planeta Jabin para investigar.
Então as pessoas subornadas pela aliança comercial começaram a trabalhar secretamente, dizendo que não havia necessidade dos Cavaleiros G de intervirem nos assuntos do planeta Jabim, e que o Ministério do Comércio da República simplesmente enviaria alguém para lá. Depois, a aliança comercial continuou a subornar as pessoas da equipe de investigação. A equipe de investigação pousou em vários lugares seguros no planeta Jabim, tirou algumas fotos e voltou. Eles relataram ao Conselho Galáctico que não era porque o sindicato não tivesse feito nada, mas que a praga cerebral no planeta Jabim era poderosa demais e além de suas capacidades. No fim, eles também chegaram a uma conclusão absurda: essa praga cerebral não está finalmente sob controle. Você vê que ainda há pessoas vivas no planeta Jabim. Isso não significa que o sindicato fez. Então a República Galáctica finalmente deu uma resposta a Jabim após 3 meses de investigação e negociação. Tentamos muito, mas não pudemos evitar. E quanto ao planeta Jabim neste momento? A República já havia sido ignorada há muito tempo, porque a chama revolucionária de Otto Stratus já havia incendiado o planeta, e uma guerra civil havia eclodido. Esse é o status quo no fim da República. A renda financeira deles depende da aparência dessas superempresas. E seus gastos financeiros também consideram a aparência dessas superempresas. No final, um ano após o início da Guerra Civil Galáctica, a República Galáctica finalmente esgotou seu último pedaço de dinheiro. Diante de uma guerra de linha de frente cada vez mais severa, os gastos militares não podem apenas ser reduzidos, mas também devem ser aumentados. O que devemos fazer agora? Pegue dinheiro emprestado. Quem pegar emprestado? O homem mais rico. Quem é o mais rico? Associação Bancária Interestelar. No entanto, Lot Dud, representante da Associação Bancária Interestelar no Conselho Galáctico, disse de forma muito arrogante que, se você quiser pegar dinheiro emprestado, sim, os juros devem ser dados em 25%. Regulamento da Associação. Ambos ou essas condições podem ser consideradas um tapa na cara da República Galáctica. Sem falar na taxa de juros super de 25%. Para o governo da República Galáctica, o que significa relaxar a supervisão do sistema bancário nacional é evidente. É equivalente a como funciona a linha de vida econômica de todo o seu país: quanto dinheiro você gasta, quanto você gasta, você não faz ideia de nada. Essas condições estão simplesmente quebrando o lucro. No entanto, no Conselho Galáctico, ainda há muita discussão sobre esse assunto. Os apoiadores dizem que sua República Galáctica é muito ruim. Estima-se que vender seu governo não seja tão rico quanto a Associação Bancária Interestelar. Qual o problema da desregulamentação da leitura da UU? Em vez de supervisionar associações bancárias, pense em como garantir que Coruscant não seja derrotada pelo separatismo. Mas os opositores dizem que a expansão infinita da guerra é a causa raiz dessa crise financeira. De que adianta pegar mais dinheiro emprestado e aumentar os gastos militares? Não é como jogar lenha na fogueira. A oposição mais forte foi Padmé Amidala, representante do planeta Naboo, e Bail Organa, representante do planeta Aldran. Ao mesmo tempo, Padmé Amidala e Bail Organa também eram defensoras do acordo de paz. Precisamos ver claramente. Agora esta guerra não é mais uma batalha de ideias, mas uma guerra por guerra. O propósito da guerra não é forte. Será que realmente queremos atacar o anel externo da galáxia e exterminá-los? Exclamou Padmé Amidala. Orfrita disse friamente: se você não alcançar o anel externo da galáxia, como vai acabar com a guerra? Esses planetas que são abertamente contra a República, você ainda quer persuadi-los a se submeter ao discurso de palavras vazias? O presidente da Câmara Chief Palpatine apenas observava a briga com um olhar frio, e até mesmo os olhos que ele olhou para Lot Dod, a representante da Associação Bancária Interestelar, demonstravam um toque de pena. No parlamento, todos veem a arrogância e o poder da Associação Bancária Interestelar, mas só ele entende que isso é apenas temporário. A Associação Bancária Interestelar, é hora de mudar. Fortescue capítulo 1. Tauren oculto. A disputa no Conselho Galáctico continuou, e então a farsa envolvendo milhares de pessoas poderosas culminou em uma sentença de Rush Clovis, representante da Associação Bancária Interestelar. Ele disse indiferente: segundo nossas informações, a Confederação dos Sistemas Independentes usou a capacidade de produção de 100 planetas industriais como garantia para tomar emprestado 300 bilhões de pontos de crédito de nós para expandir a escala da guerra. A Conselheira Planetária de Naboo,
Padmé Amidala levantou-se abruptamente e disse com raiva: sua associação bancária interestelar esteve dos dois lados da guerra, fornecendo fundos para ambos os lados. Agora leve esse assunto ao Congresso da República. Falando nisso, onde você colocou a Constituição da República? 300 bilhões de pontos de crédito, suficiente para armar 50 formações de combate. Rush Clovis abriu as mãos inocentemente. A Constituição da República não estipula o que deve ser feito após uma guerra civil. A situação atual é que, como esta é uma guerra civil dentro da República Galáctica, nós, como uma indústria bancária justa e aberta, somos naturalmente obrigados a fornecer serviços financeiros aos membros da República. Além disso, uma vez que cortarmos o fornecimento de fundos, muitas pessoas nos planetas exteriores vão morrer de fome, e não há como. Seu comportamento está, sem dúvida, expandindo a escala da guerra. Não me diga que você não sabe se esses fundos são usados para fabricar navios de guerra ou para comprar comida. A conselheira do planeta Aldra, B. Organa, também se posicionou. Levante-se e acuse. Na verdade, realmente não conseguimos controlar. Rush Clovis balançou a cabeça de forma descontrolada. Esta reunião ainda foi inconclusiva, e o presidente da Câmara, Chief Palpatine, anunciou outro adiamento temporário, que continuará amanhã. Padmé Amidala saiu do local com raiva. Seu rosto lindo estava vermelho, os dentes cerrados, as sobrancelhas bordadas erguidas e ela estava extremamente irritada. Nesse momento, uma pessoa se aproximou e a cumprimentou com uma saudação aristocrática e educada. Padmé, fico muito feliz em vê-la hoje tão bela e cheia de vitalidade como sempre. Padmé sentiu raiva quando ele viu aquela pessoa. Essa pessoa era o representante da Associação Bancária Interestelar no Conselho Galáctico, e também o representante do setor civil, Rush Clovis. Na verdade, embora trabalhe para a Associação Bancária Interestelar, ele é na verdade um humano. A Associação Bancária Interestelar não é totalmente controlada pelos Moons. Ela apenas diz que os fundadores são Moons, e que suas ações e poder são os maiores, e ainda há um grande número de pessoas de outras raças servindo neles. O mesmo vale para alguns outros gigantes corporativos. Nem todos os neimoidianos do sindicato, nem todos os curivas do sindicato empresarial. Além disso, como os humanos são a raça com maior número e ocupam mais riqueza e indústrias nos círculos internos e internos da galáxia, o número de executivos humanos entre esses gigantes corporativos também é muito grande. Rush Clovis parece ter cerca de 35 ou 6 anos, e é bastante bonito e calmo. No entanto, agora Padmé Amidala só queria pegar uma cadeira e esmagou o rosto bonito dele em pedaços. Ela bufou e disse: parabéns, Sr. Rush. Ao fazer centenas de milhões de pessoas morrerem na guerra, você e o mestre por trás de vocês tiveram outro grande lucro. Rush Clovis suspirou e disse: Padmé, você sabe o que quero dizer. Nunca confunda assuntos públicos com assuntos privados. Na verdade, também quero explicar que hoje no parlamento, na reunião, você pode ter superinterpretado algumas coisas. Não há nada para superinterpretar. Agora sua associação bancária interestelar está fornecendo fundos para ambos os lados da guerra ao mesmo tempo. Isso é comportamento traiçoeiro. Padmé Amidala denunciou com raiva. Rush Clovis ficou atônito, balançou a cabeça e disse: desde o início da guerra, você tem sido sensível demais. Por que você não consegue se acalmar? Assim como antes, o relacionamento entre você e eu, nós dois. Chega. Padmé Amidala o interrompeu diretamente: não sei do que você está falando. Se algum dia entendemos errado, tudo isso deveria ser esclarecido hoje. Agora, por favor, saia imediatamente. Em breve vou entrar com uma nova rodada de processos no parlamento. Rush Clovis balançou a cabeça novamente, mas não disse mais nada, virou-se e foi embora. Na verdade, há 4 anos, ele teve um relacionamento com Padmé Amidala, mas Padmé tem oscilado entre suas funções como congressista e seus sentimentos pessoais, o que faz com que o relacionamento deles sempre seja tempestuoso. Finalmente, após o romance intermitente deles no submundo durar 3 anos, com o início da guerra, a atitude de Padmé Amidala mudou subitamente 180 graus. Não foi dito explicitamente, mas o relacionamento entre os dois terminou ali. No entanto, Rush Clovis sempre foi apaixonado por Padmé. PS. Isso mesmo. Você acha que o garoto artista que Padmé disse a ameaça fantasma que se enrolava nos lençóis aos 14 anos era seu único namorado? Ingênuo demais.
O momento em que Padmé e Clovis terminaram foi o início da guerra, ou seja, 1 ou 2 meses antes do início da guerra. Padmé e Anakin Skywalker, que era vários anos mais novo que ela, tiveram relações sexuais. Quando, na verdade, ela tinha um namorado. Não esperava por isso. Há hectares, hectares, hectares. Além da trama da velha vaca comendo a grama macia, o Reading também tem uma frase sombria sobre os Tauren. Mas amor é amor, e carreira é a coisa mais importante, que Rush Clovis acha que pode lidar muito bem. No entanto, o que ele não sabia era que outro par de olhos já o observava. No escritório do orador, o orador do Conselho Galáctico, Chief Palpatine, abria a comunicação para falar com alguém. O final da projeção holográfica foi o Mestre Windu. Naquele momento, o rosto de Mace Windu, cujo corpo havia passado por tratamento de mecanização, estava gelado, e seu olho protético mecânico vermelho exalava uma luz aterrorizante. Você quer dizer que suspeita da Associação Bancária Interestelar de traição? Mestre Mace Windu perguntou friamente. Chief Palpatine sorriu cordialmente. Não é uma suspeita, é uma determinação direta. Mas o problema é que, do ponto de vista da Constituição da República, não podemos condenar a Associação Bancária Interestelar. E você também entende que a Associação Bancária Interestelar controla a linha vital econômica da galáxia, e qualquer ação contra eles pode ter consequências sérias. Então, o que você vai fazer? Mestre Windu perguntou. Espero que a Ordem Jedi possa agir e investigar secretamente, Rush Clovis, disse Palpatine. Fortes College Capítulo 1. Investigação secreta. Investigar Rush Clovis, representante da Associação Bancária Interestelar. Mestre Mace Windu franziu a testa. Em vez da Ordem Jedi, seria mais apropriado que a inteligência da República investigasse esse caso. Chief Palpatine balançou a cabeça e disse, infelizmente, não. A Associação Bancária Interestelar é poderosa demais e, para ser direto, eles são ricos demais. Dentro da República, não posso confiar em ninguém além da Ordem Jedi. Alguém lá fora. Porque qualquer um pode sucumbir ao poder do dinheiro. Só a Ordem Jedi é aquela em quem posso confiar de todo o coração do começo ao fim. Por esse elogio razoável, o Mestre Windu ainda é muito útil, assentiu e disse, então, você deveria ter alguma informação, certo? Inconscientemente, o Mestre Windu também usava honoríficos, o que suavizava muito em comparação com sua atitude incomparavelmente fria com todos após se ferir gravemente. Palpatine disse, na verdade, essa é uma das razões pelas quais vim até você. Ele fez uma pausa e pareceu um pouco hesitante, mas ainda assim tomou sua decisão e continuou, na verdade, estou muito relutante em dizer isso, mas a Associação Bancária Interestelar é algo grande, afinal, e um pouco de descuido até a capital da República Galáctica ficaria abalada por isso. Então, bem, a senadora Padmé Amidala, que já foi amante clandestina do senador Rush Clovis. Hã? Os olhos do Mestre Windu se arregalaram. Ele não esperava que tal fofoca saísse da boca do orador. O que então, nesse caso, é melhor para a deputada Padmé Amidala fazer isso? Chief Palpatine disse. Mas, o que isso tem a ver com nossa Ordem Jedi? Você não pode dizer isso diretamente para Padmé? Mestre Windu perguntou. Chief Palpatine disse seriamente, Rush Clovis é definitivamente um separatista, então a investigação contra ele deve ser muito difícil, mesmo cheia de perigo. Não posso deixar que a senadora Padmé Amidala corra o perigo. No entanto, lembro que Anakin Skywalker a protegeu por um tempo antes da guerra, então encontrei uma desculpa para trazer Anakin de volta e continuar protegendo Padmé, para que não haja mais suspeitas. Ele continuou, e eu realmente não posso contar isso diretamente para Padmé, sabe, Mestre Windu, afinal, como presidente da Câmara, e como presidente, preciso integrar todas as vozes diferentes no parlamento e então tomar decisões. Isso significa que eu não posso ter uma posição, ou não posso mostrar minha posição para os outros. Então, se eu for falar com a Padmé sobre isso, talvez isso passe algumas coisas ruins para ela. Mensagem. Mestre Windu assentiu e disse, entendo o que quer dizer, Vossa Excelência Oradora. É só que, agora Anakin Skywalker está no planeta Tibrim. Dizendo isso, suspirou, isso mesmo. Planeta Tibrim. Palpatine também suspirou, balançou a cabeça e disse, sim, planeta Tibrim. Assim como Chief Palpatine e o Mestre Windu estavam preocupados, o planeta Tibrim no momento é simplesmente um na Terra.
Após o ditador do planeta, Suriblanto, ser executado publicamente pela sacerdotisa, o povo Izitibu em todo o planeta Tiblin entrou em frenesi. Eles deleitavam-se com sua libertação, amaldiçoaram a República Galáctica e explodiram toda a raiva que haviam acumulado sob o reinado de terror do ditador. Imediatamente após receber assistência da Confederação dos Sistemas Independentes, os Izitibu entraram em batalha contra o exército da República. Neste momento, no espaço sideral do planeta, a frota da República Galáctica está constantemente emaranhada com a frota dos Salarianos, mas os navios de guerra do Império Amarro usados pelos Salarianos são como açúcar mascavo, que não pode ser picado nem descartado. Após os dois novos cruzadores de batalha classe Dronsdai serem colocados no campo de batalha, a força da frota dos dois lados começou a se aproximar, então o impasse continuou. No campo de batalha terrestre, a 51ª Legião liderada por Anakin Skywalker e Ahsoka Tano e a 41ª Legião da Tempestade liderada pelo Mestre Ron-Jien só podiam lutar. No planeta, os vastos droides de batalha B-1 do Exército Robótico da Confederação de Sistemas Independentes continuam atacando as linhas de defesa do Exército Clone da República. E também receberam o canhão pesado de prótons J-1 da União Tecnológica, representando uma grande ameaça para as naves de desembarque de assalto da classe Share da República. Quando Anakin Skywalker chegou, ele lançou um ataque que destruiu vários canhões pesados de prótons J-1, mas logo o governador interino de Tiblin, o mestre Jedi caído Sura Balk, fez isso pessoalmente. No duelo de sabres de luz, Anakin Skywalker foi derrotado por Sura Balk. Felizmente, Ahsoka Tano e Ron-Jien conseguiram salvar o dia, mas o canhão pesado J-1 restante não há como destruí-lo. Seus dois navios de desembarque de assalto classe Share restantes tiveram que deixar o alcance de ataque do canhão de prótons, mas, ao mesmo tempo, isso também significava que não podiam mais continuar a apoiar o fogo terrestre. Depois disso, Ahsoka Tano criou um nanovírus. Junto com Anakin, ela implantou silenciosamente o vírus no computador principal de controle do corpo de robôs confederados da galáxia independente, permitindo que o nanovírus se espalhasse pela rede do planeta. Venha. Leitura www.ucansu. Com esse vírus paralisou a maioria dos robôs. Depois disso, o exército clone aproveitou a oportunidade para lançar um ataque, avançando dezenas de quilômetros em direção à capital do planeta Tiblin. No entanto, Sura Balk também respondeu rapidamente. Assim como o planeta Aurora, ele divulgou as regras da Confederação dos Sistemas Independentes que impedem que o exército local do planeta participe da guerra, e concordou com o povo Izitibu a participar diretamente da guerra. O fanático Izitibu rapidamente mobilizou um exército de milhões e iniciou um contra-ataque frenético contra o exército clone. Neste momento, as tropas lideradas por Anakin Skywalker foram novamente suprimidas. Afinal, há inimigos demais, e o planeta Tiblin é muito próximo dos planetas do Reglenson sob controle da Quarta Civilização. Esses dois planetas agora são a principal retaguarda da campanha para lançar o sistema Eliadu. Portanto, a Quarta Civilização forneceu aos Izitibu um grande número de armas, além de algumas unidades de veículos, incluindo o Vulture Chariot, o veículo off-road Warthog, o M9 Wolverine Off-Track antiaéreo e até forneceu 30 tanques de cerco no passado. Embora os soldados clones sejam extremamente elitistas, desde que o poder de fogo seja forte o suficiente, a diferença de poder de combate entre Izitibu e eles pode ser reduzida até certo ponto. A batalha foi brutal, e o Izitibu sofreu quase 60.000 baixas em apenas uma semana de ofensiva. Finalmente, graças aos esforços dos especialistas em computação da Quarta Civilização, o nanovírus foi quebrado, e o exército robótico do planeta Tiblin começou a agir novamente. Fort Scourge Capítulo 1. A Batalha do Planeta Tiblin Bruon. Bruon. Um grande número de granadas de plasma continuava a cair do céu, e então houve explosões aterrorizantes no chão. Sob esse bombardeio poderoso, o escudo defletor temporário montado pelos soldados clones da República foi imediatamente destruído, e a metralhadora Blaster Web, sob proteção do escudo, também foi destruída. Cuidado! É um tanque de cerco. Um soldado clone apenas gritou, e no segundo seguinte foi submerso pelo fogo de artilharia. A explosão violenta o lançou a mais de 10 metros de altura, e seu corpo foi despedaçado por toda a energia poderosa. Pedaço. Droga. Onde está o Adit? Precisamos de poder de fogo para contra-supressão.
exclamou um comandante clone da linha de frente com braçadeiras azuis. Nada de Atiti. Não sobrou nada. Outro soldado ao lado rugiu alto, quase acertando o rosto do comandante, e levantou o dedo para o seu ao mesmo tempo. O comandante ergueu a cabeça, apenas para ver 5 fragatas leves com mais de 30 metros de comprimento e uma forma curta voando apenas no céu. Neste momento, mais de 20 caças leves Torrente V-19 da República Galáctica sobrevoaram a distância. No entanto, nesse momento, 2 lançadores de mísseis foram subitamente posicionados à frente dessas fragatas leves, e então 8 mísseis foram lançados instantaneamente. Esses 8 mísseis se dividiram novamente no ar e então atingiram diretamente uma enorme área de vários quilômetros de largura no espaço aéreo à frente. Cinto explosivo. Bang 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 tio. A cobertura de poder de fogo das 5 fragatas cobria quase todo o espaço aéreo em guerra, e esses caças da República foram destruídos diretamente pelas explosões intensas antes mesmo de terem tempo de desviar. Os restos da explosão e os destroços em chamas do caça da República pareciam chover sobre o céu, lindos e coloridos, mas cheios da desolação da morte. Uma cena dessas quase deixou o comandante clone atordoado. Mas então ele sentiu uma força enorme puxando-o para trás dos escombros. Quase no segundo seguinte, mais de uma dúzia de foguetes apareceram do nada e depois destruíram todo o lugar onde ele estava agora para nivelar o chão. O cascalho e o lodo respingados pela explosão caíram, esmagando-os no chão. Comandante, este não é o momento para ficar atordoado. Foi Anakin Skywalker quem resgatou o comandante, e ele apontou para o céu e disse em voz alta: para que você acha que servem essas fragatas Valkyria? Cobrindo suas Banseis. O comandante clone voltou-se e olhou para o céu. Os 3 caças Bansei acabaram de sair do sistema furtivo e saíram em alta velocidade. Nesse momento, o capitão Heinrichs, o capitão da companhia das corredeiras com Anakin, deu um tapinha no ombro do comandante e disse: ok, capitão Dudley, você ainda precisa da sua companhia para estabilizar esta posição aqui. Droga. Meu time foi disperso pelo bombardeio agora há pouco. O capitão Duda saiu correndo novamente, chamando seus soldados dispersos para se reagruparem durante a comunicação. Brum. 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 O som da explosão ainda era ouvido. Olhando para o plasma caindo do céu, Anakin Skywalker disse solenemente: não, esses tanques de cerco precisam ser destruídos. Ele gritou na comunicação: Ahsoka. Ahsoka. Onde você está agora? Mestre. Mestre Rongen foi abatido agora há pouco. Estou correndo para apoiar. A voz ansiosa de Ahsoka Tano veio da comunicação. Normalmente, se as coisas não estivessem tão ruins, ela sempre chamaria Anakin de Tianxi, mas agora está completamente sem brincadeiras. Anakin ficou surpreso. O que você disse? A formação de caças que foi destruída agora foi liderada pelo Mestre Ron. Isso mesmo. Ele estava lutando contra um caça dirigido por um Jedi das Trevas em grande altitude. Ahsoka Tano disse em voz alta, e os tiros e explosões constantes podiam ser ouvidos pela comunicação. Obviamente a situação era muito séria. Com firmeza. Aliás, o que há com você? Mestre. Não, por favor, resgate o Mestre Ron o mais rápido possível. Anakin terminou, desligou a comunicação e então disse ao Capitão Rex, que estava ao lado: parece que temos que confiar em nós mesmos. Precisamos lançar um ataque para matar esses atacantes. Tanque da cidade. Mas existe algum plano? Este tanque de cerco é muito móvel. Pode completar o trabalho de recuperação em 10 segundos, entrar na postura de marcha e se mover rapidamente. O que é ainda mais descarado é que esse tanque também tem um poder de fogo forte na postura de marcha. Também não lançamos uma invasão ontem. Mas mesmo assim fugiram. Disse o Capitão Rex. A tecnologia militar do planeta Amanhecer é ainda mais avançada que nossa república em muitos lugares. Anakin Skywalker disse, abriu o mapa holográfico, apontou para o mapa que piscava constantemente e mudava a situação. Só temos uma chance. Primeiro, deixe a linha de defesa estar totalmente retirada, e quando os tanques de cerco forem posicionados novamente, corra para destruí-los. A única fraqueza dos tanques de cerco é que o alcance não é comparável ao dos obuseiros pesados do Atiti. É arriscado demais, general. Agora estamos praticamente fora do caminho, com o navio de desembarque Sheringnita apenas 5 quilômetros atrás de nós, e o navio ainda não recuperou energia. E uma vez que essa nave é destruída, ela está perdida. Com os suprimentos acima,
Acho que vamos morrer de fome neste planeta Tibling mais cedo ou mais tarde, disse Rex. Então eu disse, essa é nossa única chance, disse Anakin. O Capitão Rex o encarou por 2 segundos, depois assentiu pesadamente, abriu a comunicação e disse, Capitão Dudley, imediatamente ordene que seus homens abandonem as posições existentes e recuem. Também existem companhias de sabres, torres e escudos. E recuem. Sim. Anakin disse para Rex, ok, todos se cobram. A torrente Warriors imediatamente se escondeu nas ruínas, rastejando pelo chão para se esconder. De fato, após mais de 10 minutos, o rugido constante das explosões da posição foi cessando, substituído por fogo de artilharia mais intenso. O som característico de 3 tiros dos fuzis de assalto V-15 Defender fornecido pelo Dawn Planet do passado é muito reconhecível, e é óbvio que, depois que os soldados da República foram encontrados em retirada, aqueles povos e Inchitibu lançaram um ataque em conjunto com o exército robótico. Fileira I, mova-se imediatamente 10 metros na direção das 7 horas. Fileira B, volte na direção das 6 horas e abra caminho para a casa abandonada. Anakin Skywalker continuava enviando tais instruções na comunicação. Sob o conhecimento prévio da força, ele realmente sentiu o horário e a área onde os esconderijos desses clones seriam descobertos, e então deixou os clones se esconderem antecipadamente. O som de passos e motores era ouvido ao redor, e o som dos tiros estava muito próximo. O exército Inchitibu passou por aqui, e eles não perceberam que havia mais de 100 lutadores clones escondidos sob seus narizes. Não o suficiente. Não o suficiente. Anakin Skywalker ainda murmurava algo para si mesmo. Isso ainda não vai funcionar. De repente, suas orelhas se moveram levemente, e ele ouviu um som diferente de motor. Ele sussurrou, é uma carruagem de abutre. 12. Escuta, eu tenho um novo plano. O que importa? Antes que Rex pudesse terminar de falar, viu Anakin Skywalker pulando e, ao mesmo tempo, abriu seu sabre de luz no ar e cortou. Nesse momento, uma carruagem de abutre passou em alta velocidade, e o sabre de luz na mão de Anakin deslizou pelo pescoço do motorista, cortando sua cabeça diretamente. A carruagem de abutre fora de controle bateu na parede ao lado. Felizmente, esses carros de alta velocidade possuem sistemas de segurança que desaceleram automaticamente sem o controle do motorista, então não colidem com pedaços. Ao mesmo tempo, os outros soldados clones também se levantaram de seus esconderijos e atiraram de volta na carruagem de abutre que acabara de passar por eles. Os soldados clones eram extremamente perspicazes e responsivos. Eles entenderam os pensamentos de Anakin num instante e imediatamente vieram cooperar. E a pontaria deles era muito precisa. Todos os motoristas que dirigiam os abutres morreram, e apenas 3 veículos foram atingidos no processo. Anakin Skywalker já havia montado em um dos abutres e disse, este é o novo plano. Só assim podemos romper a frente separatista. Rex assentiu, pulou em uma carruagem de abutres e disse a algumas pessoas, é tudo sobre você, vão. Outros, avancem em segredo e procurem oportunidades para responder. Sim. Um grupo de mais de uma dúzia de soldados clones, dirigindo a carruagem do abutre com força total, galopou em direção à retaguarda da frente do povo Inchitibu. No caminho, Anakin Skywalker ajustava constantemente a rota, permitindo que o evitassem os soldados Inchitibu que vinham interceptá-los. Ao mesmo tempo, ele também trancou a área onde os tanques de cerco estavam posicionados através da força. Logo à frente, o rugido do motor está muito próximo. Anakin levou o motor ao máximo e então empurrou a carruagem do abutre diretamente contra uma parede destruída. Logo atrás, havia uma enorme figura de tanque de cerco. O carro abutre colidiu com o tanque de cerco a curta distância. Um segundo antes do impacto, Anakin já havia se levantado, e o sabre de luz em sua mão cortou instantaneamente o cano do tanque de cerco. Quando ainda estava no ar, já havia levantado a mão. Sob a agitação da força poderosa, as balas e os raios disparados foram todos ricocheteados. Então ele caiu no chão, transformou-se em um raio e foi alternando entre vários tanques de cerco, matando todos os soldados Inchitibu ao redor do tanque. Os outros soldados clones também começaram a lutar contra os defensores que guardavam esses tanques de cerco. Sob uma invasão tão deliberada e não intencional, aqueles Inchitibu foram espancados por meros 12 soldados clones. Ao mesmo tempo,
Os soldados da companhia Riptide que não estavam no carro do Abutre aproveitaram o caos causado por Anakin e eles para lançar um ataque ao exército separatista. Não só eles, mas outras companhias que estavam em retirada perceberam que o exército separatista estava um pouco confuso, e quando algumas pessoas estavam recuando e outras ficaram perdidas, também se viraram decisivamente e lançaram um contra-ataque. Anakin Skywalker destruiu com sucesso 8 tanques de cerco, o que tornou a pressão defensiva nessa direção muito menor. Ao mesmo tempo, Ahsoka Tano também resgatou o mestre Ron-Gien caído e foi se juntar a ele. Os soldados clones recuperaram o equilíbrio e, após mais um dia de lutas brutais e de combate, o pouso desgastado e forçado da nave de assalto classe Nita cheia atrás deles finalmente recuperou o poder, e os soldados clones começaram. Encolha a linha de defesa com ordens e recue para o couraçado. 21 BB, em 11 de maio, a 41ª Legião da Tempestade e a 51ª Legião da República Galáctica recuaram completamente do planeta Tyblin. Nessa batalha, a República pagou o preço de mais de 20.000 soldados clones, e os separatistas sofreram ainda mais. Fatos provaram que coragem não pode diminuir a eficácia em combate dos dois lados, especialmente quando o exército robótico foi temporariamente neutralizado pelo nanovírus. Embora o povo Inshitbu tenha mobilizado 1 milhão de tropas para atacar a frente do exército clone, e também tenha obtido resultados muito bons. Bons resultados, o exército da República oprimida continuou recuando. Mas as baixas nessa batalha foram 140.000. Essa impressionante taxa de perdas em batalha foi alcançada na fase final da batalha, quando as fragatas Valkyria vieram reforçar e os separatistas ocuparam o domínio aéreo. Pode-se ver o quão impotentes são os soldados recrutados comuns nesses planetas ao enfrentar os soldados clones, os super-soldados que foram cultivados com o objetivo de matar máquinas desde o início do embrião. However, apesar das pesadas perdas, o planeta Tyblin foi finalmente completamente libertado do domínio da República Galáctica. O seguidor sombrio do Conde Dooku, Sura Balk, como governador planetário interino, começou a ajudar Tyblin a estabelecer um governo planetário formal. E com o fracasso da Batalha do Planeta Tyblin, a República Galáctica de Leitura U também perdeu a possibilidade de ameaçar a quarta frota civilizacional reunida nos planetas do Reglenson pela retaguarda, permitindo que a quarta civilização. A frota conseguiu concentrar todo o seu poder na direção do planeta Eleadu. No entanto, essa batalha brutal deixou uma sombra indelével nos corações dos soldados da 41ª Legião de Tempestade. Soldados da 41ª Legião de Assalto que participaram da batalha tingiram o cabelo de vermelho e foram barbeados em um distinto penteado de listras duplas para comemorar a Batalha de Tyblin. A guerra brutal ainda continua. No entanto, ao mesmo tempo, Coruscant, a capital da República, longe do campo de batalha. Houve um som nítido, e 2 taças de vinho de cristal requintadas se tocaram suavemente. O precioso vinho roxo nas taças ondulava com impacto e exalava um aroma encantador de vinho. Você ainda é tão encantadora, senhorita Padmé. A guerra não tirou sua juventude e beleza. Você ainda é aquela dama encantadora. Rush Clovis sorriu para o homem sentado à sua frente. Padmé Amidala disse, mas há apenas 10 minutos, eu estava preocupada que você me convidasse para jantar para me colocar na mesa e me devorar. Ei! Você ainda é tão engraçado, Clovis. Seu humor fez Padmé Amidala rir alto. Embora os dois estejam separados há mais de um ano, Padmé Amidala não conseguia parar de rir. Mas também precisa admitir que Clovis é realmente um homem muito bom. Só que agora seu coração está cheio de outro homem deslumbrante, e ela não consegue mais abraçar outros. Fortescue capítulo 1. Mentira. Padmé Amidala olhou para o homem bonito à sua frente, sorriu muito bem e disse, não significa nada de especial, eu te convido para jantar. Principalmente porque estive lá esta tarde. Foi realmente um pouco rude. Rush Clovis disse com dignidade, não é sua culpa, Padmé. Não conseguimos relaxar nem um pouco quando se trata de assuntos nacionais. Ao dizer isso, ele esfregou a mão naturalmente sobre a mesa e então a colocou delicadamente no dorso da mão de Padmé. A expressão de Padmé mudou, e ele quis puxar a mão na hora, mas ao pensar na tarefa, a segurou e apenas lembrou em voz alta, não é mais o tempo que costumava ser, não é? Rush Clovis zombou, mas ainda assim segurou a mão de forma graciosa. Sempre penso que essa guerra errada fez todos nós perdermos nosso senso de normalidade e tomar decisões erradas. Na verdade,
Não precisamos estar tão afastados uns dos outros. Decisão errada. Fico feliz que você pense assim, Clovis, porque você ainda tem que explicar a Associação Bancária Interestelares, afinal. Padmé disse, mas no momento seu tom estava muito suave, comparado ao olhar severo e questionador da tarde. Agora parece mais uma piada entre amigos. Rush Clovis disse calmamente, é exatamente isso que eu quero te dizer. Padmé. A Associação Bancária Interestelar não é o que você pensa, eles só querem proteger sua propriedade. É isso. Mas veja Cato Neimoidia, por exemplo, foi um campo de batalha por um tempo. Se não fosse pelo general Severance Tan, que enfrentou a frota da República lá, eu estaria falido agora. Agora Padmé Amidala ficou realmente surpresa. Cato Neimoidia. Você realmente tem um imóvel em Cato Neimoidia? O mundo de riqueza que não tem igual? Bem, afinal, servir na Associação Bancária Interestelar ainda é uma coisa muito boa. Rush Clovis acenou com a mão casualmente, como se não se importasse com sua enorme riqueza. Padmé Amidala parecia um pouco perdida. Ela baixou a cabeça e suspirou. Mas seja lá o que você tiver aí, está muito perigoso agora. Se você realmente quer continuar comigo, então devemos ir embora. Essas disputas estão certas. Ah, não, não. Nada. Padmé sabia que estava sem palavras e rapidamente quis mudar de assunto, mas não soube o que dizer por um tempo, então abaixou a cabeça timidamente. Rush Clovis entendeu as palavras de Padmé e disse surpreso, quer dizer que quer continuar comigo? Padmé, você deveria saber que este ano como vou passar todas as noites sem você. Ele quis segurar a mão de Padmé de novo com entusiasmo, mas foi desviado. Padmé virou a cabeça dele para o lado e sussurrou, sabe, eu também não tenho amigos em Coruscant. Senadores Onaconda Fao e Bail Organa, eles são mais como anciãos para mim. Eu estou realmente sozinho. Eu entendo como você se sente. Eu entendo muito, Padmé. E eu realmente não sei como descrever. Essa guerra foi um erro. Tanto que te perdi em um momento. Mas, coisas. Não é assim, não é? Rush Clovis ficou incoerente de empolgação. Um lampejo de impaciência passou pelos olhos de Padmé Amidala, mas ele ainda fingiu recusar, e mais uma vez deu um tapa na mão de porco salgada que Clovis estendeu. Você está certo, se não fosse esta guerra. Se a guerra puder ser interrompida, talvez possamos realmente recomeçar. Mas, a Associação Bancária Interestelar é perigosa demais, perigosa demais. Rush Clovis disse severamente, na verdade, eu também sei. Mas não se preocupe, ninguém pode me machucar na minha posição atual. A Associação Bancária Interestelar é realmente perigosa, pois controla inúmeras riquezas exaustas nesta galáxia, controlando riqueza, também controlando a vida e a morte. Mas eu sou quem controla a riqueza. Você parece ter mudado muito. Padmé ficou atônita. Meus sentimentos por você nunca mudaram. Rush Clovis disse seriamente, o que mudei foi a forma como faço as coisas. Estou cooperando com a Associação Bancária Interestelar para fazer um investimento, assim que esse investimento for possível. Se eu tiver sucesso, poderei ao menos estar entre os 100 melhores da lista de riqueza da galáxia. Naquela hora, posso deixar tudo para trás e aproveitar a vida com você. Padmé Amidala baixou a cabeça para esconder a expressão e fingiu estar com dor. Não. Não consigo pensar tanto nisso agora. Essa guerra me deixou exausto, e inúmeras pessoas morrem todos os dias, mas não posso fazer nada a respeito. Enquanto falava, ela realmente soluçou. Quando ele a viu chorando, Rush Clovis ficou um pouco confuso. Ele se levantou e tentou apoiar os ombros de Padmé, mas Padmé sacudiu seus ombros enquanto fingia chorar. Ele jogou as mãos para longe e chorou ainda mais alto. Clovis não teve escolha a não ser agachar-se ao lado de Padmé e disse suavemente, talvez você tenha estado sob muita pressão ultimamente. Por que não te levo ao planeta Cato Neimoidia para jogar? Eu tenho qualificado para entrar neste planeta da riqueza. Lá, toda a paisagem, serviços e comida são tão perfeitos. Para o futuro visível, esta é a nossa vida. Amanhã, que tal amanhã? Padmé balançou a cabeça cansada, lendo www. Ucanso.com sorriu miseravelmente. Estou muito feliz com seu convite, Clovis. Mas não amanhã. Tenho um discurso para assistir amanhã, e também tenho que esperar o retorno do capitão da minha equipe de defesa e do piloto da nave. Vamos fazer depois de amanhã. Vai.
Quero ver como é a Catunemoide do mundo da fortuna. Clovis sorriu e disse, não se preocupe, eu vou providenciar tudo. Os cantos da boca de Padmé estavam levemente curvados para cima, e seus olhos um pouco afiados sob a cobertura da palma da mão. Ela disse suavemente, estou ansiosa pelo dia depois de amanhã. Obrigado, Clovis. Tudo que tenho é seu. Padmé. Você brilha como as estrelas no céu. De volta à mansão, Padmé Amidala parecia ter mudado uma pessoa diretamente. Ela tirou seus acessórios de cabelo complicados, colocou um rabo de cavalo simples na parte de trás da cabeça e então tirou o comunicador para conectar. A figura do mestre hindu apareceu na projeção holográfica. Clovis me convidou para o planeta Catunemoidia. Você deve saber que este planeta é o melhor mundo de riquezas sob a Federação do Comércio, e eles não vão deixar os outsiders entram. Nesse caso, tenho motivos para duvidar do Rush. Clovis está conspirando com a aliança comercial. Parece que suas informações estão corretas. Padmé disse solenemente. Fico feliz em ver que você não está envergonhado com isso, senador Amidala. Mestre hindu assentiu. Desde o dia em que a guerra começou, Clovis e eu não tivemos nada a ver com isso. Agora só me dá nojo ver que tipo de intriga ele está planejando com os separatistas, disse Padmé friamente. Fortescue capítulo 970, Taurem, parte 1. Mestre hindu assentiu e disse, me sinto culpado por convidá-lo para realizar esta tarefa desta vez. Mas isso deve ser feito por você de novo. Felizmente, tudo correu bem. Anakin Skywalker tem as linhas de frente no planeta de Brin estão de volta e ele vai se juntar à sua equipe e continuar protegendo vocês. Espero que não fiquem confusos com a adição de um Jedi. Padmé Amidala pressionou êxtase em seu coração e disse calmamente, Anakin Skywalker é um cavaleiro Jedi muito bom, muito profissional e competente. Acredito que ele pode fazer o melhor para me proteger. Tarefa. Ok, quando ele voltar, vou deixá-lo vir até você o mais rápido possível. Mestre hindu também duvidava que ele estivesse ali, e depois de falar, simplesmente encerrou a comunicação. Padmé Amidala passou quase tanto tempo quanto esperou ansiosamente. Finalmente, naquela noite, um carro flutuante correu para o avental no telhado da mansão com uma atitude quase desenfreada. Anakin Skywalker, com um traje forte, pulou para baixo. Perguntou onde estava Padmé e correu até lá em 3 passos. Vendo tudo isso na vigilância, Padmé Amidala, que esperava na sala, abriu a porta apressadamente. Antes que pudesse reagir, um peito largo e sólido já a envolvia. As roupas de Anakin Skywalker ainda têm um forte cheiro de queimado, trazido do campo de batalha. É ótimo te ver sã e salva, Annie. As notícias do planeta Tibrin são todas muito ruins, e eu me sinto tão triste. A voz de Padmé tremia. Assim que soube que você precisava da minha ajuda, voltei o mais rápido possível. Não importa o quão perigoso seja o campo de batalha, isso não pode me impedir de ir te ver. Anakin Skywalker abraçou Padmé com força, impaciente, pegou seu belo rosto e o beijou profundamente. Padmé também respondeu com a mesma paixão. Ela também abraçou Anakin com força. Os dois estavam imersos na alegria de se reencontrar após uma longa ausência e liberaram completamente os sentimentos em seus corações. Após um longo período de paixão de cerca de 10.000 palavras, Anakin e Padmé estavam nus em uma cama cheia de flores. Nesse momento, Padmé aproveitou para contar a Anakin. Você quer dizer que esse Rush Clovis é seu namorado? Como esperado, Anakin não se interessava pelas associações bancárias interestelares, sindicatos e outros assuntos que Padmé havia criado antes, mas captura diretamente o foco de sua atenção. Ex-namorado, corrigiu Padmé Amidala com muita sinceridade. Você ainda estava na Ordem Jedi naquela época, apenas uma lembrança querida no meu coração. Quase achei impossível te ver de novo. Bem, a Ordem Jedi é um desses lugares, afinal. Bem, acho que vou ficar ansioso para vê-lo, Rush Clovis. Anakin sorriu. Não seja algo ruim. Rush Clovis pode ter informações importantes. No momento mais crítico desta guerra, não podemos permitir que inimigos se escondam ao nosso lado, disse Padmé. Não se preocupe, eu sei como lidar com ele. Anakin Skywalker acariciou o longo cabelo liso de Padmé. Victor, hein? Ah, Annie. Padmé o martelou com raiva. Ah! Anakin Skywalker riu, abraçando Padmé o corpo delicado de Amidala ainda mais tenso. Na verdade, ele realmente não precisava dizer nada para Rush Clovis.
porque o que está acontecendo agora é a melhor resposta. No dia seguinte, Padmé vestiu Anakin Skywalker de piloto, enquanto também trazia o robô T-850 Rock Johnson e o robô cerimonial de Anakin, C, que vinha seguindo o Anakin. 3 Logo, Rush e Clovis, que usava um vestido simples e leve com materiais e alfaiataria requintados, chegou ao espaçoporto com uma gloriosa mudança de cabelo. Ele nem trouxe uma comitiva. Vendo Padmé, Rush e Clovis abriu as mãos e sorriu. Ah, olha, como sempre, eu não trouxe nenhum dos meus seguidores. Eu sei que você é quem mais se preocupa com a segurança, Padmé, e eu também gostei muito de andar no seu Naboo Royal Cruiser. Padmé Amidala suspirou com uma atitude pretensiosa. Não há como, afinal, eu realmente ter sido assassinada. E minha boa irmã Sabei também foi sacrificado para me proteger durante o assassinato. Rush Clovis suspirou. Eu sei, realmente me arrependo que isso tenha acontecido. Não se preocupe, comigo aqui, isso nunca vai acontecer no futuro. Dito isso, ele aproveitou a situação e quis abraçar Padmé. Mas Padmé deu um passo para trás e se abaixou, trocando um olhar com Anakin sem deixar rastros. Padmé apresentou Anakin a Clovis, assim como a C-3PO e Rock Johnson, embora Anakin usasse um pseudônimo, é claro. No entanto, o foco de Clovis estava em Rock Johnson. Raramente vejo alguém dando um nome oficial a um robô em vez de um codinome. A República não exige que a memória de todos os robôs seja apagada regularmente. Ah, mas não importa, desde que você esteja feliz, está tudo bem. Rock Johnson é meu robô de segurança mais confiável, ele vai me proteger em qualquer situação, disse Padmé. Enquanto os dois conversavam, embarcaram lado a lado no cruzador real prateado de Naboo de Padmé. Anakin foi para a cabine, enquanto Padmé e Clovis sentaram lado a lado. No assento de convidado, Anakin sentou-se na cabine e olhou para as duas pessoas que estavam muito próximas. Ele ficou muito chateado, especialmente ao ver Rush e Clovis constantemente esfregando em Padmé. Ele disse friamente, por favor, aperte o cinto, isso é para sua segurança. Rush e Clovis, que estava prestes a aproveitar a oportunidade para beijar Fangzi, ficou um pouco descontente ao ouvir o tom direto de Anakin, mas apertou o cinto e resmungou, porque a atitude desse motorista é tão ruim. Padmé olhou para Anakin, que secretamente olhava ali, e disse fascinada, mas ele é o melhor piloto desta galáxia? Ah é? É um exagero tão grande. Clovis perguntou casualmente, sem notar o tom de Padmé. Você verá em breve, disse Anakin, ligando o motor da nave. Ao mesmo tempo, ele levantou a mão sem deixar rastros e a segurou levemente, e uma força sob seu controle abriu uma brecha no cinto de segurança de Clovis. PS, fiz algumas modificações nessa parte da animação de Clone Wars, então não se preocupe com a trama original. O quê? Onde eu mudei isso? Claro que sim. Taurem. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.